Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do nosso mapa, isso mesmo. É o 1 Reis e 2 Reis, já falei aqui que no original é um livro só. Então, nós temos um mapa mental apenas, né? Enquanto que em 1 Reis nós vamos ter 22 capítulos, em 2 Reis nós vamos ter 25 capítulos. Enquanto 1 Reis nós temos o início do ministério do profeta Elias, 2 Reis nós vamos ver o passar do cajado, a transição ministerial do profeta Elias para o chamado do profeta Eliseu. Vamos ter a morte de Elias, né? Que não é uma morte, ele é transladado, ele é tomado por Deus numa carruagem de fogo, e quem vai dar continuidade ao ministério profético é o profeta Elias. Então, tudo isso nós vamos visualizar aqui no livro de 2 Reis. Então, ainda temos muitas emoções, né? Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, você já consegue imaginar o vislumbre daquilo que nós vamos ter em 2 Reis, né? Se houve já milagres na vida do profeta Elias, em dobro nós teremos milagres na vida e no ministério do profeta Eliseu. Então, vai ser extraordinário. Nós vamos ver que ele vai tornar a água de Jericó saudável, né? Própria para beber, pois ele vai transformar o azeite da viúva, né? Ele vai ser aumentado, vai transbordar. Se no livro de 1 Reis, nós tivemos o profeta Elias comendo com a viúva, né? E não faltou o azeite, não faltou a farinha. Nós vamos ver outro milagre acontecendo no ministério do profeta Eliseu, com o aumento dos recursos de uma viúva que estava com o seu marido morto, e os mercadores iam levar os seus filhos como escravo. E aí entra a figura do profeta Eliseu, né? E essa mulher vê o azeite transbordar, ela paga a dívida e ela ainda vai viver com os filhos dela, com ainda aquilo que vai restar de recursos, né? Intervenção de Deus no milagre financeiro sobre a vida dessa viúva. Então, nós vamos ver ainda, né? O filho da Sunamita, morto, vai viver. Nós temos ressurreição também no ministério do profeta Eliseu. Então, você está vendo, né, que há muitos milagres para visualizarmos no livro de 2 Reis. Então, se prepare aí, porque vai ser uma leitura abundante, e eu vejo assim que a nossa fé, ela é transbordada, a nossa fé, ela aumenta, o nosso vigor espiritual quando temos essas leituras, né? E eu quero que você não fique só para você com isso, que você chame mais alguém. Sabe aquela pessoa que está moribunda, tá fraca espiritualmente? Chama ela para ler 2 Reis conosco, que você vai ver que ela vai ser vivificada, né? A fé dela vai transbordar com a leitura de 2 Reis, porque nós vamos ver, inclusive, no Antigo Testamento, um milagre, a multiplicação de pães. Você pensou que era só lá na época de Jesus? Não! Tem isso também na vida do profeta Eliseu. Então, já dei muito spoiler aqui do que nós vamos ter nessa leitura de 2 Reis. E sem maiores delongas, você já vai deixando aquele like aqui, se inscreva no canal, isso! Pois bem, ativa o sininho e já compartilhe esse vídeo com outra pessoa, né? Eu sei que tem pessoas aí que você pode alcançar com a palavra de Deus através do canal. Compartilhe aí no grupo da igreja, com pessoas que você conhece, na escola, faculdade, na vizinhança, na família, em todos os lugares, transborde a palavra de Deus. E Elias vai confrontar o rei Acasias, isso mesmo.
Depois da morte aqui do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo do terraço do seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se ele iria se recuperar. Pois bem, o anjo do Senhor disse a Elias de Tisbe: vá ao encontro do mensageiro do rei de Samaria e diga-lhe: acaso não há Deus em Israel? Por que você vai consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está e certamente morrerá. E Elias vai partir. Quando o mensageiro volta ao rei, ele lhe perguntou: por que voltou tão depressa? E ele respondeu: um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu a voltarmos ao rei e a darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Como era o homem que lhe anunciou esta mensagem? Perguntou o rei. Eles responderam: vestia roupa feitas de pelo, usava cinto de couro. E era Elias, de Tisbe, exclamou o rei. Então o rei conhecia, não era filho de Acabe, conhecia a fama do profeta Elias. Em seguida, enviou capitães do seu exército com 50 soldados. Para quê? Para prender Elias. Olha só o que vai acontecer. Eles o encontraram sentado no alto do monte. O capitão lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. E Elias respondeu ao capitão: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados. Sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu e destruiu os 50 soldados e esse capitão. O rei vai enviar outro capitão com mais 50 soldados. E ele vai falar para Elias de novo, esse capitão: homem de Deus, o rei ordenou que desça imediatamente. E Elias também respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e os seus 50 soldados. E o que aconteceu? Desceu o fogo do céu e destruiu os 50 soldados. Pela terceira vez, gente. Preste atenção, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, não ficou lá embaixo, não. Subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: homem de Deus, por favor, poupe a minha vida e desses meus 50 servos. Olha a atitude desse capitão, gente. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros capitães e os seus grupos de soldados, mas agora peço que poupe a minha vida e a desses homens. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Assim Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor: por que enviou o mensageiro a consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso, mais uma vez eu lhe digo, né? Você nunca mais se levantará da cama aonde está e certamente morrerá. A mensagem não mudou, gente. Então Acasias morreu, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi o seu sucessor. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias, que era do reino norte, capital Samaria, porque ele era filho de Acabe e Jezabel. Pois bem, tudo o que ele fez está registrado no livro dos reis de Israel. Capítulo 2, Elias vai ser levado ao céu. Preste atenção, quando o Senhor estava para levar Elias
ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. Então, você viu no nosso devocional de ontem, né? O encontro entre Elias e Eliseu, a forma extraordinária que foi, né? E Eliseu deu um belo de um churrasco de despedida com os bois, né? E com toda a sua aparelhagem de trabalho. Ele fez um belo de um churrasco, dividiu entre os parentes, os amigos, se despediu de todos e começou a seguir Elias. Então, eles estão juntos. E aí, agora no capítulo 2, o Senhor, que já estava próximo a levar Elias para o céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Olhe só o que Eliseu vai falar. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, que não deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas em Betel, ao encontrar Eliseu, lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o teu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Sabe qual é a resposta de Eliseu? Então, certo como vive o Senhor e como a sua própria vida, que não deixarei. E junto eles vão ir para onde? Para Jericó. Quando chega em Jericó, o outro grupo de profetas de lá logo vai ter o discernimento do que vai acontecer e vão falar para Elias: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, mas não vamos falar sobre isso. Pois bem, então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Jordão. O que Eliseu vai responder? Tão certo como vive o Senhor, que em cuja presença estou, né? Que não o deixarei. Isso mesmo. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também observavam eles de longe, Elias e Eliseu, e pararam junto ao Jordão. Elias tomou o seu manto, bateu com ele nas águas e o rio Jordão se abriu. E os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga o que posso fazer por você antes que eu seja tomado e vá embora. E Elias respondeu: peço que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Que coisa linda isso, né? Em outras versões fala: que caia sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se o vir quando eu for tomado de ti, você receberá o pedido. Caso contrário, você não será atendido. E de repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalo de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado no céu no redemoinho. É isso mesmo. Elias viu e gritou: meu pai, você como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Elias rasgou as suas roupas, a sua, no caso, a capa ao meio, né? E aí ele pega um manto de Elias que havia caído quando ele foi tomado. E ele volta para onde? Para o Jordão. E aí ele vai ter a primeira experiência dele, sozinho, como profeta e sucessor de Elias. Ele bate nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Elias o atravessou. Gente, quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha aqui um DVD com essa história de Elias, né?
E eles assistiam deslumbrado com essa passagem aqui, e eu, mãe, mais deslumbrada ainda com aquela passagem, né, que já conhecia do texto bíblico, estava vendo através daquele desenho. Era algo que eu gostava muito de ver, essa história de Elias e Eliseu. O carro com os cavalos de ouro vindo e tomando Elias, né? Que coisa extraordinária foi que aconteceu. Elias, ele não experimentou a morte, como também um outro homem também não experimentou a morte. Lá no livro de Gênesis, lembra dele? Ele andou 365 dias com Deus e Deus o tomou para si. Agora estamos experimentando pela segunda vez alguém que Deus olhou, se agradou e tomou para si, né? E não experimentou a morte. Enoque aconteceu lá em Gênesis e agora o profeta Elias. E nós podemos ver que a vida continua. E agora a vida continua e o texto vai relatar a vida do profeta Elias, né? Nós podemos ver que muitos vão questionar o que aconteceu. Vão tentar procurar o corpo do profeta Elias, mas não vão encontrar. E certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região. Como o senhor pode ver, contudo, as águas não são boas e a terra é improdutiva. Eliseu disse, traga-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou sal. Disse, assim diz o Senhor, purifique esta água e ela não causará mais morte, nem tornará a terra infrutífera. Improdutiva em outras versões. E desde então a água permaneceu pura conforme a palavra de Eliseu. Então esse aqui foi o primeiro milagre da jornada do profeta Eliseu. Eliseu saiu dali, foi para Betel e quando subia no caminho um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca. Então você já percebeu que o profeta, né, não tinha cabelo. Vai embora, careca, gritavam eles. Eliseu voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 adolescentes. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo e, por fim, voltou para Samaria, que era a capital da onde? Do Reino Norte, Israel. Pois bem, Jorão, que era filho de Acabe, estava reinando, né? Ele começou a reinar no 18º ano do reinado de Josafá, lá no Reino Sul, né? Que era Judá. Reinou em Samaria, no caso Jorão, por 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai e a sua mãe. Quem era? Acabe e Jezabel. Pelo menos ele derrubou a coluna sagrada de Baal, que o seu pai havia levantado, contudo ele persistiu nos pecados de Jorão, filho de Nebate, que havia cometido e também levado o povo de Israel a cometer, né? Messa, que era rei de Moabe, era criador de ovelha e costumava pagar ao rei de Israel um tributo anual de 100.000 cordeiros. E Alã de 100.000 carneiros. Depois da morte de Acabe, porém, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, esse acordo comercial aqui de sujeição do rei de Moabe aconteceu lá ainda no rei Acabe. Não sei se você está lembrado disso, lá no capítulo 22, né, de 1 Reis, quando Acabe e Joabe vão lutar contra a Síria. E então
Sem demora, o rei Jorão partiu de Samaria e reuniu o exército de Israel. E no caminho enviou mensagem a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe, dizendo para ele que ele tinha se rebelado, né? E perguntando se ele poderia, Josafá, se aliar a ele e sair para a batalha, porque Josafá era aparentado, né? Tinha parentesco com o rei Acabe. E Josafá respondeu, claro que sim, meus soldados são os seus soldados, né? Estavam ali os dois reis, foi um período onde havia, sim, uma unidade entre os dois reinos, Reino Norte e Reino Sul, pela questão do parentesco. Deu a estratégia que eles iriam atacar através do deserto de Edom, respondeu o rei de Israel. O rei de Edom e os seus soldados se uniram, e o rei de Israel, o rei de Judá, e 3 exércitos seguiram a caminho. Depois de andarem por 3 dias pelo deserto, já não havia água para os homens, nem para os animais. O que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor trouxe os 3 reis até aqui para permitir que o rei de Moabe nos derrote? Então Josafá perguntou, não há aqui um profeta do Senhor? Se houver, podemos consultar o Senhor por meio dele. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Sebate, está aqui. E esse era o ajudante do profeta Elias. Sim, o Senhor fala por meio dele, disse Josafá. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom foram consultar Eliseu. Por que veio me procurar, disse Eliseu ao rei de Israel. Vá consultar os profetas idólatras do teu pai e da tua mãe. O rei de Israel, porém, disse, vim procurá-lo porque foi o Senhor que chamou esses 3 reis só para entregá-los na mão do rei de Moabe? Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que eu não lhe daria atenção alguma se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Lembra que nós falamos de quem era Josafá? Ele tinha um coração em Deus, ele temia a Deus, ele andava, né, conforme as ordenanças de Deus. Agora, traga-me alguém para que saiba tocar a harpa, né? Então, por conta de Josafá, Eliseu vai atendê-los, né? Para consultar a Deus a respeito do que eles deveriam fazer. E aí, a resposta é, assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor, vocês não verá vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Tão suficiente para você, seus rebanhos, seus animais beberem. Com isso, não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Você conquistará as melhores cidades dele, até mesmo as fortificadas. Cortarão árvores frutíferas, tamparão todas as fontes, entulharão com pedras a terra de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se ofereceu o sacrifício pela manhã, começou a aparecer água descendo desde Edom, e em pouco tempo havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra eles, né? E aí nós vamos ver que todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados, se posicionaram na fronteira. E quando se levantaram de manhã seguinte, o sol brilhava sobre a água para os moabitas, e ela parecia vermelha como sangue. É sangue, exclamaram eles. Os 3 exércitos atacaram uns aos outros, se mataram. Venha, povo de Moabe, vamos tomar os despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou, atacou, até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas perseguiram os moabitas, avançaram seu território e derrotaram Moabe. Isso mesmo. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espada numa tentativa de romper as linhas inimigas próximo ao rei Edom, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou o seu filho mais velho, que deveria sucedê-lo, e ofereceu, gente, como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira
contra Israel. Os israelitas se retiraram e voltaram para a sua terra. Que triste, não é? Amanhã nós vamos ver o encontro de Eliseu com a viúva. Este grande momento de enriquecimento da nossa fé. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e queremos Te pedir que nesta jornada o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que cada dia mais possamos olhar para Ti e saber que em Ti temos tudo o que precisamos para viver a nossa jornada e o nosso propósito. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar com alguém esse vídeo e convidar alguém, mais um, para se inscrever aqui no canal e fazer essa jornada de Segunda Reis comigo e com você. Deus te abençoe.